Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade à nossa matéria de química, hoje vamos falar das classificações da tabela periódica. A tabela periódica atual, porque eu estou falando da atual, porque a primeira tabela periódica que foi feita não tinha todos os elementos químicos que tem hoje, tá? Hoje eu estou falando 2021. Na tabela atual, nós temos os elementos químicos agrupados em 5 grupos. O que é que muda de um grupo para outro? As propriedades físicas e químicas de cada um desses grupos. Então, quais são os grupos que nós temos na tabela? São os metais, os semimetais, os ametais, os gases nobres e o hidrogênio. Esses 5 grupos se diferenciam um do outro pelas propriedades físicas e químicas deles. Nós vamos ver agora cada um desses grupos. Ah, professora, vocês podem estar me perguntando, você está falando sobre tabela periódica e eu nem sei o que é uma tabela periódica. Então, esse colorido que vocês estão vendo aí na frente de vocês é uma tabela periódica, beleza? O primeiro grupo que nós vamos ver são os metais. Eles constituem a maior parte dos elementos químicos da tabela, tá? Então, de todos os elementos químicos que a gente tem, 87 deles são metais. Eu trouxe algum exemplo para vocês. Então, a gente tem a prata, que o símbolo dela é AG, o ouro, que o símbolo dela é AU, e assim por diante. Ah, professora, o sódio começa com S, porque o símbolo dele é Na? Porque eles deram o nome dos elementos químicos da tabela periódica em latim. Por isso, quando passo o nome do elemento em latim para o português, não bate, tá bom? No caso aqui, sódio teria que ser SO, só que como o nome foi em latim, ele ficou Na, tudo bem? Agora nós vamos ver algumas características desse grupo. Vamos começar pelos metais. Os metais vão ter um brilho metálico. Quando você pega alguma coisa de alumínio ou de ferro, você vê que tem um brilho, conforme reflete a luz sobre ele, né? No caso de uma panela de alumínio, se você colocar no sol, certo? Você vê que reflete um brilho sobre ele. O que mais? Eles são sólidos, com exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal que em temperatura ambiente é líquido. Um exemplo, ele é encontrado naqueles termômetros, aqueles mais antigos, que se media a febre, tá? Os metais também vão conduzir corrente elétrica, e é por isso que os fios na nossa casa é de cobre. E aí, ao redor deles, tem um isolante, que é uma borracha. Eles também conduzem calor, são maleáveis, têm maleabilidade, são formados por lâminas, são dúcteis, que nada mais é que a capacidade de formar fios, beleza? O segundo grupo são os ametais. É um grupo bem menor, são somente 11 elementos. E esses elementos têm característica oposta dos metais. Quem são esses elementos? Vai ser o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio e assim por diante. Professora do céu, eu tenho que decorar tudo isso? Não é só... Não, eu só estou mostrando para vocês quem são os elementos desses 5 grupos. Mas não se preocupem em decorar, tudo bem? Porque também nem eu sei, né, direito todos os elementos químicos da tabela periódica. E quais são as características específicas dos ametais? Eles não possuem brilho, eles não conduzem corrente elétrica,
muito menos o calor, e eles podem fragmentar-se com mais facilidade. Um exemplo é o carbono, onde a gente pode encontrar esse elemento no grafito do lápis. Um outro exemplo é o iodo, que está no sal de cozinha. O flúor na pasta de dente ou no enxaguante bucal, tá? E o enxofre, encontrado na forma de pó. Ele tem um cheiro de ovo, um cheiro de pum, sabe aquele cheiro que é causado pelo cheiro do enxofre, entendeu? O terceiro grupo são os semimetais. Já é um grupo menor, com apenas 7 elementos. Eles vão possuir propriedades intermediárias aos metais e a metais. Um exemplo é o boro, o silício, o arsênio e assim por diante. Vamos ver as características deles. Eles apresentam um brilho metálico, eles têm pouca condução de eletricidade, ou seja, não conduz energia elétrica, e eles também fragmentam-se, tá? O quarto grupo são os gases nobres. Eles se localizam todos na mesma família, que, como falei na última aula, pode ser chamado de 18 ou 8A. Por que gases nobres, professora? Porque podemos encontrar eles na natureza, na temperatura ambiente, no estado gasoso. E por que nobres? Porque eles não se misturam, tá? Eles são metidos. Esses elementos químicos não reagem com outros elementos e são encontrados de forma isolada. Quem são eles, professora? Eles são o hélio, o neônio, argônio, criptônio, o xenônio e o radônio. Um exemplo, o hélio, a gente encontra ele naqueles balões de festa, que quando você solta o balão, ele sobe e vai embora, ou ele gruda no teto, tá? Esse é o gás hélio. Ou aquele também que você coloca na boca e muda a sua voz. Vocês já viram isso? Que você coloca o ar na boca, aí você solta esse ar dentro da boca, engole e a sua voz muda. Quem sabe quando eu voltar, a gente voltar a ter aula normal, né? Não sendo remota, eu consigo fazer essa experiência com vocês, tá bom? E o neônio. O neônio a gente encontra naqueles letreiros luminosos que a gente encontra em bar, sabe? Que fica brilhante lá, tá? E o quinto e o último grupo é do hidrogênio. Ele é formado por apenas um elemento químico, o próprio hidrogênio. O hidrogênio, ele é diferentão, e por quê? Porque ele está localizado nessa região da tabela na família 1A e possui somente um elétron, como já falei para vocês, ok? Então, pessoal, o que eu quero para terminar a aula de hoje, o que eu quero falar para vocês? Eu fiquei muito triste na hora que eu peguei as atividades de vocês para corrigir. Por quê? O que eu percebi? Que vocês copiaram um do outro. Então, todas as atividades de química estão com a mesma resposta. E se vocês tivessem prestado bem atenção no que eu falei na última aula, vocês iriam fazer certinho. Vocês erraram todas as questões, tá? Qualquer coisa, eu vou ver depois dessa aula como vocês vão se comportar. A gente retorna, tá? Na outra aula com a tabela periódica para vocês saberem. Eu falei bastante para vocês do número atômico, do número de massa. Eu mostrei para vocês, eu pedi para vocês copiarem. E na hora de fazer os exercícios, vocês não me falaram nada, nem qual é a família, se era 1A, 2A, 3A, e nem qual era o período, que era o primeiro período, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas tudo bem. O que eu quero pedir para vocês? Façam os exercícios sozinhos. Tentem fazer as atividades. Não copie do colega, tá? Porque eu não vou perder meu tempo corrigindo a atividade de vocês
sendo que tá tudo igualzinho, tá bom? Um grande abraço, se cuidem e até a próxima aula.